Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. E eu quero ler alguns versículos. O apóstolo Paulo diz assim: finalmente, ele estava dando orientações à sua igreja em Éfeso, ele estava falando à igreja, e ele diz assim: finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. É a frase, é o conselho que o apóstolo Paulo está dando. Fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. E depois ele começa a dizer como que isto acontece. O propósito é você estar fortalecido na força e no poder do Senhor Jesus Cristo. E ele começa a dizer: então, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O apóstolo Paulo diz: sejam fortalecidos no Senhor, sejam fortalecidos no seu poder, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Às vezes nós vivemos momentos de tanta euforia, às vezes nós vivemos um momento, principalmente quando o evangelho é pregado de uma maneira tão, vamos dizer assim, eufórica, de uma maneira tão triunfalista, de uma maneira assim tão vitoriosa nos dias da vida, que nós esquecemos que o diabo está ao nosso redor circulando, que nós esquecemos que existem forças que estão se levantando contra as nossas vidas, que nós esquecemos que nas nossas jornadas, assim como as pessoas colocam armadilhas e ciladas para pegar animais, existem ciladas malignas para destruírem as nossas vidas. E o apóstolo Paulo está dizendo: vocês precisam estar fortes no Senhor, fortalecidos no poder do Senhor, não no poder de uma igreja, não no poder de um pastor, não no poder de um conhecimento bíblico, não no poder de uma, vamos dizer assim, de uma cultura religiosa, mas no poder do Senhor, porque as ciladas do diabo, elas não são apenas armadilhazinhas, tanto que Paulo diz, para que vocês possam ficar firmes, porque as ciladas do diabo abalam a vida das pessoas. Não pense que, nós temos Cristo, somos inabaláveis, se nós estivermos fortalecidos no seu poder, se nós estivermos nos fortalecendo no Senhor, porque do contrário nos abalamos, nos amedrontamos, vivemos momentos difíceis na nossa vida. E Paulo começa a dizer a respeito das forças espirituais que se levantam contra a nossa vida. E isso é para que nós venhamos a nos alertar, termos a atenção de que a vida com Deus não é uma brincadeira de religião.
É algo sério que deve ser levado a sério, que deve ser levado com responsabilidade, porque nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra espíritos malignos. E Paulo fala a respeito de vestes, né, de tudo que deve ser usado. E eu queria começar nesta manhã falando a respeito um pouquinho do que significa cilada do diabo, do que significa uma armadilha do diabo, para que a gente entenda. Por exemplo, se você andar numa floresta, você tem que saber quais são as armadilhas, para que você não caia nelas. Muitas das vezes, até mesmo conhecendo, se cai nas armadilhas. Mas essas armadilhas vêm como astúcia, vêm como engano, vêm como traçar um caminho enganoso. Isso vem de uma palavra, nós vamos usar algumas palavras do hebraico, metodeia. Essa palavra metodeia significa criar métodos para que as pessoas possam se afastar do caminho do Senhor. O que mais nós vemos nos nossos dias é que métodos estão sendo criados. Por exemplo, nós queremos pregar o Evangelho. A missão Jesus confiou a nós. Jesus disse como deveríamos pregar. E muitas das vezes se criam métodos, e esses métodos afastam o propósito de Deus da nossa vida. Os métodos de vida, as maneiras de se viver, isto é, fala de alguém que cria uma metodologia para que as pessoas sejam enganadas e destruídas. O diabo veio para enganar. Como ele vai enganar? Criando métodos. Então, como que eu entendo as ciladas que o diabo coloca para a minha vida? Como que eu entendo a maneira que ele é astuto, que ele quer enganar, ele quer traçar um caminho enganoso para mim. Ele quer traçar, ele faz um plano para que eu siga pensando que tudo está bem. Isso é o que vem a ser metodeia. Criação de métodos para que nós possamos fugir do propósito de Deus. Ele engana, marcando um desígnio sobre as nossas vidas. Ele nos engana, colocando palavras na nossa boca. Quantas pessoas usam a sua língua para o mal? Então nós vemos, veja, métodos que Satanás vai usar para que nós possamos fugir do propósito de Deus, e não apenas nós, mas também pessoas fugirem daquilo que Deus planejou para as suas vidas. Muitas das vezes ele ataca diretamente sobre as emoções e os sentimentos. Desses métodos que ele usa, ele faz a armadilha para tocar as emoções das pessoas, os sentimentos das pessoas, para que as pessoas se sintam perseguidas. Não é raro nós vermos pessoas que... Quer ver uma coisa simples? Eu não vou perguntar, mas tem pessoas que têm medo de escuro. Tem pessoas que no escuro veem vultos, veem coisas. Tem pessoas que são envolvidas por medos. E o que isso significa? É que o diabo criou métodos para aprisionar as pessoas nos seus medos, nos seus pensamentos, nas suas emoções. Existem pessoas que se sentem perseguidas por tudo. Existem pessoas que, na sua família, na sua vida social,
sempre estão olhando o problema e nunca estão olhando as coisas boas. Quantas pessoas estão deixando de desfrutar das maravilhas de Deus na igreja? Sabe por quê? Porque acham que na igreja está tudo errado. Tem um peixinho lá em Maricá que é uma delícia. Savelha. Quem já comeu savelha? Savelha é uma delícia. Deve ter, é desse tamaninho, mas deve ter umas 5.000 espinhas. É claro, e nós íamos, quando era jovens, pescar na lagoa de Maricá e pegávamos muita savelha. E sabia o que a gente fazia? Dava vários cortezinhos e botava em cima da brasa e ela assava. E todas as espinhas, elas vinham para fora. A gente tirava a espinha e comia a carne. Se você valorizar a espinha, você nunca vai saber o sabor de uma savelha. Se você valorizar somente os problemas que uma igreja pode produzir, você nunca vai desfrutar das maravilhas da igreja. Valorize as coisas boas. Eu falei domingo passado, pessoas fazem coisas de pessoas. E nós somos pessoas, fazemos coisas de pessoas. E estamos aqui para ser tratados por Deus. Então o que o diabo faz? Ele usa essa artimanha, um método, para que as pessoas valorizem muitos problemas e suas emoções ficam sendo abaladas. Aí começam a ter os maus sentimentos, os ressentimentos. Tem pessoas que já tiveram mau sentimento, ressentimento, 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 que é tanto que já virou uma mágoa, que seu coração é magoado, que a sua língua não consegue falar mais coisas boas. Ainda que fale uma coisa boa, está carregada de pimenta, está carregada de coisas ruins, está carregada de sentimentos ruins, que não surte efeito na vida dos outros. Então, nós precisamos começar a estar atentos, e por isso que Paulo diz, fique fortalecido, fique forte, para que você possa vencer as ciladas do diabo. Porque o que ele está querendo é que eu e você, nós venhamos abandonar o nosso lugar no reino de Deus. Ele estará oferecendo algo a fim de que você deixe o seu lugar espiritual dentro do reino de Deus. Ele estará criando métodos para que você deixe o lugar que Deus separou para você no reino dele. Para que você abandone o seu propósito, abandone a sua missão, para que você deixe de desfrutar das maravilhas do reino de Deus. Eu e você no dia a dia, nós vivemos numa cidade, na igreja, na família, nós vivemos na terra. E se ele consegue lhe tirar do lugar onde você está, abandonando sua posição em Cristo, pode ter certeza que você não encontrará paz em lugar nenhum. E lembre-se, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E para isso ele cria ciladas, para roubar a sua paz, roubar a sua alegria, roubar o seu amor a Deus. Por isso que ele ataca seus sentimentos, ataca suas emoções, para te ferir continuamente. Uma outra definição, que também vem de uma palavra hebraica, significa desígnio sinistro, isto é, deseja minar as suas emoções, colocando pensamentos malignos mesmo, para que eu e você sejamos ridicularizados. Onde está o seu Deus? Nós passamos por momentos difíceis. E quantas vezes nós perguntamos, onde está o meu Deus? Esquecemos que Deus prometeu sempre estar conosco. Existe uma outra palavra no hebraico, araque, que implica em uma armadilha que se manifesta de uma forma mais aberta ainda do que essa que nós falamos, a respeito de emboscadas da vida. Situações que ele vai colocando passo a passo, como na vida de Sansão. Na vida de Sansão não foi uma armadilha como Davi caiu com Batseba. Davi estava na sua casa, olhou Batseba, desejou, pecou, veja, depois gerou outros pecados.
porque os abismos geram abismos. Mas veja que na vida de Sansão as ciladas, desde o seu envolvimento com seus pais, com seu casamento, com seu desejo de satisfação pessoal, era um desejo que estava ali, crescendo a cada dia. Não era uma armadilha esporádica. Existem armadilhas na nossa vida que são esporádicas, mas existem situações na nossa vida que as armadilhas vão sendo contínuas, elas são mais complexas. Lá estava Jó, um homem temente a Deus. E o diabo sabia da vida de Jó. Via o dia a dia de Jó. Quando os anjos se apresentavam diante de Deus, não pense que só tinha gente boa, lá estava o diabo. E ele fica com os olhos atentos na nossa vida, dia após dia, dia após dia. A Bíblia diz que ele fica ao nosso redor, e fica ali girando, girando. Nós temos que dizer assim: você vai ficar tonto, mas não me vencerá. Então os olhos de Deus estão sobre mim. Eu não estou te amedrontando, ao contrário, é para você se animar, porque Deus está contigo. Amém. Mas como Paulo disse aos Efésios, fiquem atentos, visto a armadura. Vocês não estão de brincadeira na igreja, não. O que ele estava dizendo na igreja de Éfeso era assim: olha, vocês não estão na igreja de brincadeira, achando que os problemas são as pessoas, lidando com pessoas. Não, é algo extremamente espiritual. Então, fique atento, fique em comunhão com Deus. Sansão cometeu um grande erro, porque ele revelou um segredo de Deus. Ele revelou um pacto que era entre ele e Deus. Cuidado com o que você revela a outras pessoas. Existem coisas que Deus revelou a você. Não é tudo que Deus me fala que eu tenho que compartilhar. Não é tudo que Deus me dá que eu tenho que falar para os outros. Um dos grandes erros de Ezequias foi abrir a casa do tesouro de Israel para os inimigos. Não abra a sua casa do tesouro para qualquer pessoa. Dentro desse contexto de ciladas, para a gente chegando já ao nosso final, existe uma outra palavra hebraica que significa, que é Jadã, que significa divisão, fragmentação, quebrar. E sabe por que nós temos que estar atento a esse tema de vencer as armadilhas do diabo? Porque o desejo dele é quebrar a nossa família, é quebrar a nossa igreja, é quebrar os nossos relacionamentos. Por isso que nós já falamos no início: cuidado com os métodos, cuidado com sua língua, cuidado com seus pensamentos, cuidado com seus sentimentos. Às vezes uma palavra, uma frase maldosa machuca o coração de alguém e produz divisão, produz fragmentação na igreja. Você sabe que o diabo, tudo que Deus gosta, que Deus ama, ele quer destruir. Deus ama o pecador. Então o que ele quer fazer? Que o pecador seja cada vez mais pecador e seja destruído. Deus ama o homem, ele quer destruir o homem. Deus ama a igreja, ele quer destruir a igreja. Deus ama a família, ele quer destruir a família. O desejo dele é destruir as pessoas, é destruir os propósitos de Deus, é fragmentar. Então, o que o desejo? Deus ama a sua igreja. O desejo dele vai ser dividir a igreja. E as fragmentações vão acontecendo. Ministérios sendo fragmentados, igrejas divididas.
escândalos acontecendo. Então eu fico vendo, dentro da nossa igreja, quando nós olhamos os ministérios que existem dentro da igreja, nós temos que ter cuidado com a fragmentação. Porque sempre vai haver uma palavra para divisão. Sempre vai haver uma palavra para que as pessoas se afastem umas das outras, que é uma cilada que o diabo está armando, para que a igreja seja fragmentada. Ela pode ser bonita, ela pode ser tudo isso, mas a igreja tem que ser unida. O que mais Deus quer, o que mais Deus ama, ele diz, né, como é agradável viverem unidos irmãos. Aí o diabo diz assim, então o que eu vou fazer? Picotar todo mundo. E nós temos que estar revestidos com a força e o poder do Senhor para vencer essas ciladas do diabo. E para terminar, existe a palavra metago, que fala de meta. O que o diabo quer é que, com todos os seus métodos, nós venhamos perder o nosso alvo, perder a nossa meta, que é servir a Cristo, viver a Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua igreja na Galácia, diz assim: insensatos, quem os fascinou para não obedecer à verdade? A vós, antes cujos olhos Jesus Cristo foi apresentado claramente como crucificado. Isto somente quer saber de vós: recebeste o Espírito pelas obras ou pela lei ou por ouvir com fé? Tão necios que sois, havendo começado pelo Espírito, vocês vão acabar agora pela carne. Mas veja que Paulo diz: quem os fascinou? Quem que os encantou? Quem que drogou? A palavra feitiçaria é uma palavra vinculada à farmácia, a drogas. Claro que amanhã você não vai chegar e falar assim, eu vou ali na feitiçaria, né? Vou lá comprar um feitiço para passar minha dor de cabeça. Mas entenda assim, porque as drogas encantam, as drogas enfeitiçam, as drogas dominam a mente da pessoa. E Paulo diz: fascinados vocês estão drogados. E Paulo pergunta: quem drogou vocês? Pessoas que se ligam a nós, com palavras, com encantos. Aí eu tenho que lembrar que a palavra de Deus diz que sobre a minha vida não vale encantamento. Sobre a minha vida está a bênção do Senhor. E como que eu venço essas armadilhas? Você pode aí, se você quiser anotar, que nós não vamos comentar muito. Primeiro, toda armadilha vem de fora para dentro, nunca de dentro para fora. Toda armadilha vem de fora para dentro, nunca de dentro para fora. A não ser que você faça uma armadilha para você mesmo, tá certo? Armadilhas satânicas, de fora para dentro. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: aqueles que estão em Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva. Saiba disso. As armadilhas são de fora para dentro. São de espíritos malignos que invadem, que lançam seus pensamentos. Segundo, faça o que Paulo está dizendo. Vista-se com a armadura de Deus. Domingo nós vamos falar sobre isso. Vista-se com a armadura de Deus. O poder que habita dentro de você fará com que você seja revestido com a armadura de Deus. Lembra de Davi quando chegou perto de Saul? E Saul não queria que Davi fosse lutar contra Golias. Olhou aquele rapaz, né, que uns dizem franzino, uns dizem fraquinho. Um rapaz. Eu acho que para mim ele era mais um rapaz.
Era mais um inexperiente com a guerra. Porque parece que de repente ele ficou fortão. Nós vamos até falar sobre o Salmo 23 hoje, muito sobre Davi. E o que Saul fez? Pegou uma armadura, a sua armadura, e vestiu Davi. Davi não conseguia andar. Uma armadilha. As ciladas vêm de fora para dentro. E Davi foi, em nome do Senhor, venceu Golias. E depois, com a unção que havia dentro de Davi, o que fluía de dentro para fora tornou Davi um grande guerreiro. Não foi a armadura de Saul. Amém? Cuidado com as coisas que vêm de fora para dentro. Terceiro, mantenha-se firme. Não seja como uma pessoa cambaleante, não seja uma pessoa instável. Nós falamos aqui de um tempo que as pessoas às vezes valorizam os problemas, né? Se alguém brigou comigo, se falou comigo, e fica zangado, fica chateado, e faz isso, ou faz aquilo. Mantenha-se firme. Os ventos sopram, nós devemos ser crente bambu. Ele enverga, mas não quebra. Amém? Amém? As suas raízes, olha que um bambuzal para ser lançado fora é difícil. Agora, tem pessoas que são tão rígidas, né? São aqueles cristãos que são ácidos, com índice de rigidez e de dureza tremendo, extremamente religiosos. Por incrível que pareça, as coisas mais duras são as mais fáceis de serem quebradas. Você sabia disso? Hoje, o para-choque dos carros, eu lembro do Fusquinha, né? Quem já teve Fusquinha aqui sabe disso. Era aquele chassizão, aquele ferrão que vinha do chassi, com aquele negócio de aço na ponta, que quando batia não amassava muito, mas causava um grande estrago. Hoje, a gente bate, o negócio tudo desmonta, porque o negócio não é ser durão, o negócio é ser firme. Tem gente que é durão, eu sou durona, eu sou durão. Não, seja como um bambu, se soprou, deixa, que daqui a pouco a tempestade acaba, sabe o que acontece? Você volta. Mantenha-se firme no Senhor. Manter-se firme para o Senhor é ser resistente àquilo que o diabo está insinuando sobre a sua vida. O diabo fica dizendo coisas que você era do passado. Você diz assim, eu era, mas agora eu sou de Cristo. Diga isso. Você era isso quando você era jovem. É mesmo, e você sabe que você está certo. Mas agora Jesus Cristo lhe perdoou e eu pertenço a Cristo Jesus. Não tenha vergonha do seu passado, porque Jesus Cristo já perdoou o seu pecado. O diabo quer te envergonhar com o seu passado, com o meu passado. Às vezes eu olho para trás e fico dizendo assim, mas como que eu fiz isso? É porque Jesus não habitava plenamente em mim, agora eu estou amadurecido. Então, diabo, olha só, você pode até falar, mas eu vou me manter firme no Senhor Jesus Cristo. Eu não vou ser levado pelas suas acusações. Eu vou manter uma oposição rigorosa. Hoje nós estamos vivendo dias contra a família. Ontem eu estava vendo uma entrevista, aliás, uma pessoa falando sobre um professor universitário dizendo que Jesus era pedófilo e defendendo lá essas coisas. E eu já falei aqui na igreja, e que as pessoas, quem tem uma mente de Cristo, entende que daqui a um tempo pedofilia não vai ser mais crime. Porque o homossexualismo já veio, corrupção ninguém liga mais, separação de marido e mulher ninguém liga mais. Antigamente um casal se divorciar era um escândalo. Hoje, daqui uns dias vai ter chá de divórcio. Reuniãozinha para comemorar o divórcio, para separar todo mundo. E isso não é no mundo não, é na igreja. E os pastores também se divorciam e casam com uma e a segunda e a terceira até achar a mulher que Deus mandou para a vida dele, ou o homem que Deus mandou para a vida dele.
Nós precisamos ser resistentes, nos opor. Nós não somos homofóbicos, mas nós temos uma oposição ferrenha ao homossexualismo. Nós não somos contra o divórcio, sabemos que existem situações que eu mesmo já disse, procure advogado e vá se divorciar. Mas eu tenho que me opor firmemente contra aquilo que é contra os princípios de Deus. E por último, comporte-se como um cristão. Dê uma repensada no seu comportamento. É comportamento de cristão o que você fala dos outros, as suas atitudes. Foi falado aqui que nós estamos na casa do oleiro. E esse é um ponto, assim, bem crucial na nossa reflexão. É de você olhar para dentro de si mesmo e ver o que você é. Ver qual é o seu comportamento na família, qual é o seu comportamento na sua família, na sociedade, na sua vida profissional, no seu dia a dia, qual o seu comportamento? Dentro da igreja, no relacionamento com as pessoas, qual é o seu comportamento? Nós precisamos olhar para dentro de nós, pedir ao Espírito Santo nos ajude a olhar dentro de nós, para que a gente veja como tem sido o nosso comportamento, porque é de acordo com o nosso comportamento que o diabo vai preparar as ciladas. As ciladas são feitas de acordo com o comportamento dos animais. Se é um animal que tem hábito noturno, o caçador não bota a sua armadilha de dia. Eles monitoram, vê por onde passam, vê quais são os caminhos, quais são os hábitos e depois coloca. Às vezes nós reclamamos, Senhor, quantas coisas ruins estão acontecendo, parece que tudo está dando errado. Veja o seu comportamento. Comporte-se como um cristão, comporte-se como um filho de Deus. Você vai vencer as armadilhas do diabo. Amém?